Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso webinário de revisão de delineamentos de pesquisa em saúde. Eu sou André Azeredo, eu sou médico epidemiologista da HT Analyze e HT Educacional, e é uma satisfação estar com vocês nesse momento. Começando então a nossa revisão, eu diria assim que os estudos clínicos, eles podem ser divididos em dois grandes grupos: os estudos observacionais e os estudos experimentais. A diferença entre eles é que o estudo experimental, ele é um estudo ah, em que o pesquisador faz algum tipo de intervenção, em que os participantes são convidados a participar da pesquisa, eles sabem necessariamente que se trata de uma pesquisa, eles aceitam ou não entrar na pesquisa e ter seus resultados, suas variáveis aferidas ao longo do tempo, e geralmente tem algum tipo de intervenção, né? E daí tem um grupo que recebe uma intervenção, tem um grupo que não recebe intervenção. Esse é o estudo experimental. No estudo observacional, o pesquisador vai fazer uma coleta de dados, que pode ser prospectiva ou retrospectiva, pode até fazer análises comparativas entre grupos, como se fosse um estudo comparativo de dois braços, assim, como se fosse um estudo experimental, porém, o pesquisador não vai propor nenhuma intervenção. No estudo observacional, o pesquisador vai coletar informações que já estão acontecendo no mundo real. Ou seja, se tem pacientes que são tabagistas e outros que não são tabagistas, o pesquisador vai coletar os dados desses dois tipos de participantes e vai fazer depois uma análise estratificada, né, comparativa entre tabagistas e não tabagistas. Por exemplo, se tem pacientes que usam um medicamento A para uma determinada doença e outros usam um medicamento B, e eles já estão usando no mundo real, porque os seus médicos prescreveram, e o pesquisador vai coletar as informações dos desfechos, comparar o tratamento A com o B, porém, o pesquisador não propôs uma intervenção. O pesquisador não propôs usar o tratamento A ou B. Os participantes já estão usando naturalmente aquilo por suas próprias decisões e também de quem os assiste, né? Então, essa é a grande diferença. Os estudos observacionais, eles podem ser didaticamente aqui divididos entre descritivos e analíticos, tá? Nos descritivos, eu diria que o descritivo mais comum, assim, que tem é o transversal, que é o estudo ou de prevalência, que descreve a prevalência de uma doença numa população, num grupo, ou então descreve características clínicas e sociodemográficas de um conjunto de pacientes, tá? E a gente pode ter também estudos analíticos, que são os que fazem testes estatísticos de comparação entre grupos, né? E essa comparação pode ser feita em amostras coletadas de forma transversal. Então a gente tem a prevalência no grupo A e a prevalência no grupo B, e a gente faz a comparação das prevalências, né? Pode ser, a gente pode comparar grupos, a gente montou, o estudo é observacional, mas a gente montou um grupo controle artificial, né, selecionando pacientes para fazer um estudo de caso controle. A gente pode comparar a acurácia diagnóstica de testes diagnósticos, geralmente usando um desses dois desenhos de cima aqui. O teste diagnóstico é um caso particular de transversal ou caso controle, tá? Que permite comparar a acurácia de testes diagnósticos. Ou então, a gente já pode falando de um estudo mais robusto, um estudo de coorte, onde a gente tem acompanhamento dos pacientes ao longo do tempo e, portanto, tem mais informação de causalidade, né, do que veio antes e do que veio depois. E a gente pode comparar a incidência de eventos ao longo do tempo ou a variação de desfechos contínuos ao longo do tempo, né, entre dois grupos. E isso também é um estudo analítico, nesse caso aqui, um estudo longitudinal. Um outro tipo de estudo observacional analítico é o estudo ecológico, em que a gente compara características ou desfechos de populações diferentes, tentando lançar uma primeira hipótese sobre associação entre uma determinada exposição e um desfecho, mas avaliando daí conjuntos de dados populacionais, só para lançar hipóteses, mas não para tirar conclusões definitivas. A gente vai entrar
Em cada um desses casos, agora vamos fazer uma breve revisão desses delineamentos. No caso dos estudos experimentais, eu diria que o estudo experimental, assim, por excelência, é o ensaio clínico randomizado ou estudo clínico randomizado, tá? Em que os pacientes são convidados a participar da pesquisa e eles sabem que eles vão ser sorteados para receber uma intervenção ou receber um tratamento comparador dessa intervenção, tá? E também existe o estudo experimental não randomizado, onde os pacientes sabem que eles vão participar de um experimento, onde vai ser proposto para eles receber um tratamento ou outro, mas a alocação desse tratamento não vai ser randomizada. Vai ser por conveniência, por exemplo, de hospital onde eles estão sendo tratados, ou vai ser, por exemplo, um estudo, um quase experimento com controle histórico, né? Um estudo tipo antes e depois, né? Todo mundo que se tratou até uma data recebia tratamento A, todo mundo que se tratou a partir de uma data recebeu tratamento B, porque a política de tratamento mudou num hospital, por exemplo, tá? Bom, indo adiante. Esses diferentes desenhos de pesquisa, eles têm papéis diferentes em termos das etapas de desenvolvimento de uma tecnologia da saúde, né? Então, e tecnologia da saúde é um termo guarda-chuva para a gente se referir tanto a medicamentos, quanto também a dispositivos, órteses, próteses, dispositivos implantáveis e até políticas de saúde. Então, é um termo guarda-chuva para qualquer tipo de ah, nova proposta que a gente possa fazer para tentar melhorar a saúde das pessoas, né? É, Quando a gente está desenvolvendo, então, uma nova tecnologia da saúde, inicialmente a gente quer demonstrar que aquela tecnologia ela é factível e ela é segura. E geralmente isso a gente faz nos estudos clínicos de fases 1 e 2, que são geralmente estudos sem um grupo comparador, estudos de braço único. E aqui a gente está falando ou de estudos transversais, ou de estudos, mais comumente, de estudos longitudinais de braço único, tá? Então, os estudos de fase um e 2 são estudos geralmente longitudinais de braço único, que estão focados em medir a, a ocorrência de eventos adversos, toxicidade, né, e a factibilidade, né, o quanto dá para implementar aquela intervenção ou não. Também determinar doses, por exemplo, de medicamentos. Quando a gente quer saber se um tratamento ou uma intervenção funciona mesmo, então a gente vai para um estudo fase 3. E esse estudo fase 3 ele é controlado. Ele tem que ter um grupo comparador necessariamente. E ele é, geralmente, um estudo randomizado. Então, estudo fase 3, estudo clínico fase 3, é quase um sinônimo de estudo clínico randomizado ou ensaio clínico randomizado. Quando vocês ouvirem estudo fase 3, 99% das vezes vai querer dizer estudo clínico randomizado. E isso ele vai medir, esse tipo de estudo vai medir o desempenho da tecnologia num cenário mais ideal. O que eu quero dizer com ideal? Eu quero dizer que não é a prática clínica do mundo real. Não é o ambulatório do SUS ou o ambulatório do Sistema de Saúde Suplementar. Não, é o ambulatório da pesquisa. Não é o médico do mundo real, é o médico da pesquisa, da equipe do pesquisador. E qual é a diferença? A diferença é que num ambiente de pesquisa tudo é mais padronizado, os treinamentos são mais padronizados, a aferição das variáveis e a aferição dos desfechos é mais padronizada. Como mede a pressão arterial, por exemplo, é com o aparelho mais calibrado, mais padronizado, a técnica mais padronizada de tudo, a maneira de perguntar, de aferir as variáveis que são medidas por instrumentos de entrevista também é padronizada. Então, a gente está medindo o tamanho de efeito em condições mais ideais, que é o ambiente da pesquisa. E esse tamanho de efeito medido no ambiente da pesquisa em condições mais ideais é chamado de eficácia, tá? Agora, quando a gente quer saber como a tecnologia desempenha no mundo real, em condições mais distantes da pesquisa e mais próximas ao mundo real, ou seja, a efetividade, a gente vai ter que ver outros tipos de estudo, que são geralmente daí os estudos observacionais, geralmente os estudos de coorte, tá? Os estudos longitudinais comparativos, ou até mesmo estudos longitudinais de braço único, que vão medir a ocorrência de eventos adversos no mundo real, por exemplo, né? Ou então os ensaios clínicos pragmáticos, que seriam Vai como ter se uma fossem aula os estudos fase 3, para pesquisa porém científica gratuita.
Eu, eu vou pedir para cada um de vocês revisar se está no mudo, tá? O microfone, coloca no mudo, por favor, tá? Continuando, os ensaios clínicos pragmáticos, eles são como se fossem os estudos fase 3, porém, eles não são feitos no ambiente de pesquisa, eles são feitos no ambiente do mundo real. São feitos no ambulatório do mundo real, aí sim, no ambulatório do SUS, no posto de saúde, ou então no hospital do SUS, ou no hospital da saúde suplementar, no consultório, na clínica médica do mundo real. E eles vão medir o tamanho do efeito da intervenção no mundo real. E qual é a diferença? A diferença é que a maneira como a pessoa, o terapeuta aplica a intervenção, ela vai ser mais no mundo real, não vai ser assim tão focada em ter uma aderência terapêutica perfeita. Os pacientes vão ser menos selecionados, portanto, mais sujeitos o paciente que topa fazer uma pesquisa é alguém que está muito afim de seguir aquele tratamento. Ele aceitou participar de um experimento. Agora, a pessoa que está no estudo pragmático, ela está sendo atendida no mundo real. Então, são pacientes menos selecionados que talvez não tenham a melhor disposição de aderência terapêutica. Então, a gente vai medir o tamanho do efeito em pacientes que talvez não tenham aderência terapêutica perfeita, podem usar o tratamento de uma forma menos ideal. A forma de medir os desfechos também talvez seja menos ideal, ah, portanto, um pouco mais sujeita a erro, porém, refletindo um possível tamanho de efeito da realidade, tá? Ah, e a gente também pode ter revisões sistemáticas da literatura para tentar documentar o conjunto dos estudos existentes de efetividade, de eficácia, e nos responder essa questão de eficácia e efetividade aqui de uma forma mais robusta, né? Juntando todo o conjunto de evidências para eficácia e efetividade. Por fim, foge do escopo da nossa aula de hoje falar de estudos de avaliação econômica, mas eficiência é quando a gente, além da efetividade, da eficácia, a gente também considera custo. Então, daí a gente tem os estudos de custo-efetividade, de custo-utilidade, que são aqueles que também levam em consideração qualidade de vida. E, por fim, factibilidade é quando a gente avalia se é viável economicamente implementar, se a gente tem recursos financeiros para pagar para toda a população-alvo, que é o estudo de impacto orçamentário. Bom, os diferentes delineamentos de pesquisa, eles não têm pesos iguais para responder às diferentes questões de pesquisa. E falando de intervenções terapêuticas na saúde, ou seja, tratamentos, né, para fazer as pessoas melhorarem de estado de saúde, ou também preventivas, prevenir que aconteçam eventos ruins, ah, foi desenvolvido esse conceito da hierarquia das evidências. Ou seja, alguns estudos, eles são intrinsecamente mais robustos, mais protegidos contra vieses, né, que são os erros sistemáticos, e tem maior rigor metodológico para responder de forma mais confiável questões de pesquisa. Isso vale para qualquer questão de pesquisa, mas especificamente agora estamos falando de estudos de ah, intervenções terapêuticas. E o tipo de estudo com maior poder para isolar o tamanho do efeito intrínseco de uma intervenção em relação a um comparador, livre de vieses, livre de confundidores, é o ensaio clínico randomizado, tá? Justamente por ter a randomização que sorteia os pacientes para ir para cada grupo. Nós vamos falar disso mais adiante. Todos os outros delineamentos, eles, quanto mais distantes do ensaio clínico randomizado, mais eles agregam algum tipo de viés. Melhor que um ensaio clínico randomizado, só se nós tivermos uma coleção de todos os ensaios clínicos randomizados e organizadas de uma forma didática e abrangente em uma revisão sistemática, inclusive quando for tecnicamente indicado com meta-análise, né, com o sumário estatístico dos resultados desse conjunto desses ensaios clínicos. Então, a revisão sistemática está no topo porque quando ela é bem feita e quando existem bons ensaios clínicos, o conjunto de todos os ensaios clínicos documentados numa revisão sistemática é melhor do que um ensaio clínico isoladamente, tá? Mas isso nem sempre é verdade.
O segundo melhor tipo de estudo que a gente tem para intervenção terapêutica é o estudo de coorte comparativo quando tem um bom controle para confundidores. E depois a gente tem outras situações. Tem, por exemplo, estudo de caso-controle ou ah, estudo transversal. E abaixo disso a gente tem séries de casos, relatos de casos, opiniões de especialistas e, por último, estudos pré-clínicos, né? Tem baixa tradução direta, né, para o ser humano. A gente necessariamente precisa do estudo em ser humano para dizer que uma intervenção tem um tamanho de efeito e é segura para ser usada de forma terapêutica em seres humanos. Essa hierarquia das evidências, ela não é perfeita e ela também ela varia de acordo com o tipo de questão que a gente quer responder. Ou seja, eu falei agora há pouco que nós estamos tratando aqui de intervenções terapêuticas. E para intervenção terapêutica, geralmente é um ensaio clínico randomizado que vai ter a melhor resposta. Porém, a gente pode ter só estudos randomizados pequenos e com alto risco de viés. E pode acontecer de um estudo de corte, um estudo longitudinal comparativo, estudo de corte comparativo, bem feito, controlado para confundidores, fornecer uma resposta mais confiável do que um ensaio clínico com alto risco de viés. Tá? Então, os estudos de corte comparativos podem sim ter um grau de evidência comparável a um estudo randomizado, excepcionalmente. Não de rotina, tá? Não normalmente, excepcionalmente. E de acordo com o delineamento, desculpe, de acordo com a questão de pesquisa que a gente quer responder, os outros delineamentos de pesquisa podem ganhar importância. Por exemplo, para teste diagnóstico, ah, é raro a gente ter um ensaio clínico randomizado comparando estratégias diagnósticas. Se tiver, é muito bom. Ele vai para cima da hierarquia da evidência de teste diagnóstico. Mas é raro a gente ter. Geralmente, a gente acaba tendo um estudo do tipo transversal, que está aqui no terceiro ou quarto degrau da hierarquia das evidências, que, se for bem conduzido, pode sim ser a melhor evidência para uma evidência de teste diagnóstico. Bom, vamos supor agora que a gente vai fazer uma questão, responder uma pesquisa clínica, a gente vai escolher o delineamento. Qual o melhor delineamento para a gente aplicar numa determinada questão de pesquisa que a gente quer responder com um pesquisador, pesquisadora clínica? Bom, primeiro a gente tem que ter essa questão de pesquisa explícita, tem que ter ela explicitamente desenhada com o acrônimo, aquele o PICO, né? P de paciente, I de intervenção, C de comparador, o O de outcome, desfecho, e o T de tipo de estudo que se refere ao delineamento. Então, a intervenção ou exposição pode ser randomizada? Se sim, então a gente está falando de um estudo randomizado. Preferencialmente, a gente vai responder essa pergunta com um estudo experimental e, de preferência, um estudo randomizado. Se a intervenção ou exposição não pode ser randomizada, por questões logísticas ou éticas, né? Por exemplo, eu não posso randomizar as pessoas para tabagismo. Os pacientes são sorteados, os participantes são sorteados para começar a fumar e outros não, porque a gente já tem um conjunto de evidência muito grande que sustenta que o tabagismo ele é mais prejudicial do que benéfico. Então, não, a gente não vai sortear as pessoas para o risco. A gente sempre randomiza as pessoas para tentar dar o melhor tratamento, trazer o benefício. A gente também mede o risco, os eventos adversos, mas os pacientes são randomizados para maximizar o benefício. Agora, para intervenções de risco ou toxicidade, não dá para randomizar. Então, o que a gente faz? A gente vai para um estudo observacional. Aqui eu trago para vocês a lista dos principais estudos observacionais. Então, a gente tem os estudos transversais, os estudos de corte, os estudos de casos de controle e os estudos ecológicos. Nos estudos transversais, a gente vai querer ou descrever a prevalência de uma doença ou de um fator de risco na população, ou a gente vai querer descrever características clínicas e sociodemográficas de um grupo de pacientes que a gente tem acesso, né, da nossa casuística. Então, são dois tipos de prevalência que a gente pode escrever. A prevalência ponto,
que é a quantidade de casos existentes em um único inquérito que a gente faça, né, numa pesquisa. Então, a gente aplica um instrumento de pesquisa num único inquérito, num ponto no tempo, e a gente vai ter a prevalência ponto. E a prevalência período, em que a gente vai medir os casos existentes em um período de tempo. Por exemplo, ah, uma doença aguda, benigna e autolimitada, né, tipo resfriado comum, o resfriado comum dura pouco, vai durar uma semana o resfriado. Então, se a gente fizer a prevalência de um resfriado, a gente vai estar pegando só as pessoas que estão com resfriado naquele momento que a gente aplicou o nosso instrumento de coleta de dados. Agora, se a gente for medir a prevalência das pessoas que tiveram um resfriado durante o ano, então a gente vai estar medindo a prevalência período. Quem teve um episódio daquilo durante o ano. Não é a incidência, é meio parecido, mas não é a mesma coisa, tá? A gente pode fazer teste de hipóteses, comparação de prevalências, mas a gente não tem aqui, nos estudos transversais, uma noção de causalidade. A gente pode fazer pode medir a prevalência de uma exposição, pode medir a prevalência de um desfecho, e a gente pode verificar que existe uma associação estatística entre uma exposição e um desfecho, que dois fenômenos andam juntos. Porém, como a gente aplica um instrumento que mede tudo em um único inquérito, num único ponto no tempo, a gente não tem uma noção confiável de causalidade. Então, os estudos transversais, eles podem medir associação, mas não causalidade. Nos estudos de coorte, a gente já vai ter o elemento tempo, a gente vai acompanhar os pacientes ao longo do tempo. A gente parte, por exemplo, para essa questão de pesquisa, que se o uso regular de cannabis está associado ao desenvolvimento de esquizofrenia, a gente vai partir de uma amostra de indivíduos que não têm um desfecho de interesse, ou seja, eles não têm esquizofrenia no início do acompanhamento, no início do segmento. Esses indivíduos vão ser acompanhados ao longo do tempo e a gente vai ver se eles vão desenvolver, a gente vai estratificar vai estratificar esses indivíduos pelo fator de estudo, que é o uso de cannabis. Então, a gente não está randomizando os indivíduos para usarem ou não cannabis, porque a gente não está esperando um resultado benéfico de cannabis, a gente quer medir um risco, né, uma coisa ruim. Então, não seria eticamente defensável a gente randomizar as pessoas para algo que a gente está fazendo hipótese de que possa causar esquizofrenia. Então, a gente vai fazer um estudo experimental, estudo longitudinal, vai reunir um grupo de indivíduos, vai aplicar um instrumento de coleta de dados, vai perguntar para eles se eles usam regularmente cannabis. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. E essa resposta dos indivíduos vai gerar esses dois grupos que a gente vai comparar ao longo do tempo, e a gente vai comparar a incidência de esquizofrenia ao longo do tempo. Se Qual é a proporção do desenvolvimento de esquizofrenia entre quem usa regularmente cannabis e entre quem não usa regularmente cannabis. A gente vai medir os casos novos, a incidência, porque pelo nosso instrumento de coleta de dados da linha de base, a gente já sabe que no início ninguém tinha esquizofrenia. Então, se no final do período de acompanhamento eles têm esquizofrenia, eles desenvolveram ao longo do tempo, eles não tinham antes. A gente vai medir a incidência pessoa-tempo, que é a unidade de medida dos estudos de coorte. E isso vai nos permitir fazer a inferência causal, porque a gente sabe que no início eles não tinham o desfecho. A incidência é medida como ah, casos novos dividido pela população sob risco, né? Ou seja, população livre do desfecho, população que não tinha esquizofrenia. Os estudos de coorte, tá? O sentido temporal deles é sempre anterógrado, ou seja, do passado ou do presente em direção ao futuro, né? O sentido temporal dos fenômenos, né? Mas o sentido da coleta de dados pode ser prospectivo ou retrospectivo. Ou seja, eu posso prospectivamente convidar pessoas para serem acompanhadas ao longo do tempo e eu medir a incidência do desfecho, ou
eu posso pegar um banco de dados onde isso já foi medido, por exemplo, um prontuário eletrônico de um grande hospital, de um grande ambulatório, de uma clínica, e daí nesse prontuário eletrônico eu vou procurar a informação de ah, quais pacientes que num determinado ponto de tempo da linha de base, na primeira consulta, com certeza não tinham esquizofrenia, e, e a informação também de quais que usavam e não usavam regularmente cannabis, e daí eu vou ver o acompanhamento que já está registrado no prontuário, se algum dos pacientes ao longo dos anos desenvolveu esquizofrenia, e nessa revisão de prontuários eu vou montar no meu banco de dados a minha coorte a partir do registro retrospectivo que já existe. Então eu vou ter minha coorte montada retrospectivamente. O estudo de coorte prospectivo é mais confiável que o retrospectivo, porque no prospectivo a coleta de dados é mais padronizada e confiável. No retrospectivo, a gente tem que confiar na qualidade do dado que foi coletada para fim geralmente de assistência ou fim administrativo, mas não um fim de pesquisa. Então é um dado menos padronizado. E nos estudos de coorte, quando a gente ouve falar em estudo de coorte, vocês podem se deparar com os seguintes desenhos na literatura. Vocês podem ouvir estudo de coorte ou estudo de coorte comparativo ou experimento natural para se referir ao estudo em que estratifica os pacientes em dois grupos, pela presença ou não de um tratamento ou de uma exposição, tá? Então, ele é comparativo, ele tem o grupo exposição e o grupo não exposição. Tem o grupo intervenção e um grupo controle da intervenção. Então, pode ser não intervenção ou pode ser uma outra intervenção, né? E os pacientes não são sorteados para isso, eles naturalmente tinham essa exposição ou não pelas suas escolhas de vida ou por coisas, pela sua tendência biológica ou porque os seus médicos prescreveram tratamento. A gente só estratificou eles em dois grupos, né? E daí por isso que a gente chama de experimento natural, né? Eles não foram randomizados para usar o tratamento A ou o tratamento B. Eles naturalmente foram levados pela vida, né, a usar o tratamento A ou o tratamento B. Vocês também vão encontrar estudos que não têm grupo comparador, são estudos longitudinais que só tem um braço, só tem, por exemplo, os desfechos em quem fez um tratamento acompanhados ao longo do tempo. Esse é um estudo que ele é inútil para isolar o tamanho do efeito da intervenção em relação a um comparador, porque não tem grupo controle, porém ele é útil para nos revelar, por exemplo, a incidência de eventos adversos num grande grupo de indivíduos, né? Então, vocês vão encontrar isso com vários nomes, né? Experimento não controlado, estudo longitudinal sem comparador. Se for um estudo bem grande que pega todo um grupo geográfico ou todo um grupo de pacientes exposto a um tratamento, a gente chama de registro, né? Registro de brasileiro de pacientes que receberam prótese de quadril. Registro dinamarquês de pacientes tratados com imunobiológico. Registro brasileiro de artrite reumatoide, né? Então, são grandes estudos que se propõem a captar todos os pacientes-alvo, né, com aquela doença naquele território. E eles são úteis porque eles são grandes, os estudos de registro, mas eles não te dão o tamanho de efeito da internação, da intervenção. Eles dão só uma ideia de incidência, por exemplo, de complicações e de eventos adversos. Se forem estudos pequenos, a gente chama de estudos de casuística ou séries de casos, né? Onde a gente tem só a experiência local de um médico ou de uma clínica ou de um hospital com um grupo limitado, geralmente um número, vamos dizer, entre 10 e 100 indivíduos, relatando também a incidência de complicações e sucessos em um braço único. Os estudos de corte, eles têm como vantagem a capacidade de inferência causal, porque eles têm o componente de tempo, né, temporalidade. Eles medem diretamente o que a gente quer saber em termos de epidemiológicos, assim, de tamanho do efeito, que é o risco. E risco é um sinônimo para incidência, né, é a mesma coisa. Eles permitem a gente medir risco absoluto, risco relativo e risco atribuível na população. Permitem também a gente medir medidas de análise de sobrevivência, né? Ou seja, curvas de Kaplan-Meier.
Desvantagem desvantagem é que eles medem o tamanho do efeito de intervenção ou exposição de maneira não randomizada, portanto sujeito a vieses. São estudos que, se forem prospectivos, têm alto custo de acompanhamento, são ruins para desfechos raros, porque se o evento que a gente quer medir é raro, a gente vai precisar de muitos pacientes acompanhados por muito tempo até que aconteça um desfecho, né? E tem uma suscetibilidade a perdas de segmento. Os estudos de casos de controles, eles foram feitos para resolver o problema de aferição de eventos raros, tá? Porque eles partem do evento raro. Então, o estudo de coorte, ele parte de um grupo de indivíduos que inicialmente é livre do desfecho. E daí eu vou ter que acompanhar ao longo do tempo e vou ter que ter a sorte para que um número suficiente de indivíduos tenha o desfecho para que eu consiga medir o tamanho do efeito, né? Agora, isso demora muito tempo, eu preciso de muitos indivíduos observados por muito tempo para eu medir certos desfechos raros. Então, que tal se a gente inverter a lógica e começar pelos desfechos raros? Então, eu primeiro faço uma coleção de desfechos raros no meu ambulatório. Eu reúno só num ambulatório, por exemplo, o ambulatório de pacientes que têm a minha doença-alvo rara. E a partir daí, do meu desfecho raro, eu olho para trás para ver se eles tinham ou não a exposição ao meu fator em estudo. Essa é a lógica do estudo de caso de controle. Pegando aqui a mesma questão de pesquisa, se o uso regular de cannabis está associado à esquizofrenia, e vamos assumir aqui que a esquizofrenia é o meu desfecho raro, né? Não é tão raro, porque a esquizofrenia, infelizmente, é um problema de saúde que afeta 1% da população, né? Mas, para fins do nosso exemplo aqui, é raro o suficiente. Então, 1% é prevalência, né? Agora, a incidência é menor. Então, a gente flagrar o momento em que uma pessoa que não tinha esquizofrenia se torna esquizofrênica, isso é mais raro, né? Então, a gente pode partir dos casos de esquizofrenia. Eu posso ir para um ambulatório de psiquiatria, onde eu tenho só indivíduos que já têm o diagnóstico confirmado de esquizofrenia, por exemplo, no ano 2024, e eu posso montar um grupo comparador com pacientes sem esquizofrenia. E esse grupo aqui é mais fácil de eu montar, de eu reunir essa coleção de pacientes, porque o difícil era arranjar os casos do meu desfecho de interesse raro, que é pacientes que se tornaram esquizofrênicos. Agora, achar pessoas que não têm esquizofrenia é fácil. Então, a gente pode montar o nosso grupo comparador com uma coleção de indivíduos que não têm esquizofrenia. Porém, essa coleção de indivíduos que não têm esquizofrenia, eles têm que pertencer à mesma população-alvo de origem da onde vieram os pacientes esquizofrênicos que eu estou avaliando. Idealmente, eles têm que ser da mesma região geográfica, da mesma vizinhança, né, da mesma condição socioeconômica, talvez até não necessariamente da mesma família, né, porque a família já entra condição genética junto, mas eles têm que ter uma alta probabilidade de ser de uma população de origem parecida, talvez um vizinho, né, o vizinho de rua, um vizinho de bairro, né. Então, a vantagem do estudo de caso-controle é que eu parto do evento raro e daí é relativamente fácil, entre aspas, eu montar um grupo comparador com pessoas que não têm um evento raro. Agora, a grande desvantagem é que esse meu grupo comparador, ele tem que ser comparável ao grupo caso, ao grupo que tem o desfecho o raro, exceto pelo fato de não ser esquizofrênico. E daí tem várias maneiras de montar isso e nenhuma delas é confiável, né? Pegar um vizinho de rua, pegar um vizinho de leito, pegar alguém da mesma casa, né? Todas as maneiras de montar um paciente, um grupo comparador, tem prós e contras. E a gente vai olhar no passado desses indivíduos qual era a prevalência do nosso fator em estudo, ou seja, a prevalência do uso de cannabis no passado. E daí a gente vai tentar fazer uma associação estatística entre ter consumido cannabis no passado e ter ou não ter o meu desfecho de interesse.
Um ponto importante é que a gente vai ter aqui a prevalência de esquizofrenia e a prevalência de não esquizofrenia artificiais, né, da pesquisa. Então, vamos chamar de incidência até aqui. A incidência, né, os casos de esquizofrenia e os casos de não esquizofrenia, a gente vai ter eles artificialmente setados, por exemplo, em 50%. Porque se eu tenho um controle para cada caso, então eu estou definindo que a minha incidência de esquizofrenia na minha amostra aqui é 50%. Portanto, se a minha incidência é 50%, eu não essa incidência é artificial da minha pesquisa. Eu não consigo medir a incidência do mundo real num estudo de caso-controle. É por isso que o estudo de caso-controle não pode medir risco relativo, porque a incidência é artificial, é setada pelo pesquisador. Por isso que os estudos de caso-controle desenvolveram, né, para análise estatística, a razão de chances, a odds ratio, que compara quantas vezes mais, né, quantas vezes é maior a prevalência de cannabis entre um grupo e outro grupo, mas que não parte do princípio de que um grupo pode ter uma incidência diferente da outra. Então, vantagem dos estudos de caso-controle são mais baratos de serem feitos e mais práticos para desfechos raros, e a desvantagem é que eles são mais sujeitos a vieses, né? Viés de seleção do grupo comparador e viés de memória, né? Das pessoas lembrarem se no passado elas usaram ou não cannabis, ou por quanto tempo usaram cannabis, né? A informação pode estar distorcida se fizer um longo intervalo de tempo. Por fim, nos estudos ecológicos, a gente tem uma associação entre exposição e desfecho, mas por meio de bancos de dados populacionais, comparação de taxas populacionais. Por exemplo, eu posso fazer uma comparação em um grupo de países entre a taxa de mortalidade nesses diferentes países como uma medida de saúde entre mulheres e a ingesta de gordura total medida em gramas por dia, média nesses países, conforme um determinado banco de dados, conforme um determinado estudo, e eu posso ver uma determinada tendência. Eu posso enxergar que países que têm uma maior ingesta total de gordura tendem a ter maior mortalidade, por exemplo, do que países que têm menor ingestão de gordura, tá? Ah, Agora, isso aponta uma tendência, mas aqui surge o famoso viés da falácia ecológica. Ou seja, parece que tem uma tendência muito confiável, né? Que parece que tem uma reta de regressão aqui que a gente já pode concluir que gordura aumenta a ingestão de gordura corporal, a gordura total, ao maior por dia, aumenta o risco de morte em mulheres. Mas não dá para a gente concluir isso com confiança, porque a gente não sabe se as pessoas que ingeriram mais gordura são as que tiveram o desfecho, né? Pode ter muitos confundidores aqui no meio. Então, não necessariamente a gente pode concluir. Os estudos ecológicos eles lançam hipóteses, mas não permitem concluir de forma definitiva. Os estudos experimentais, tá? A gente tem então principalmente o estudo clínico randomizado e a gente tem vamos chamar aqui de ensaio clínico não randomizado, que é um outro para quase experimento, tá? Que são os estudos que o paciente é convidado para participar, ele sabe que é um experimento, o pesquisador vai aplicar uma intervenção que o paciente não usaria normalmente, é uma intervenção da pesquisa, porém, não foi uma alocação ao acaso, não foi randomizada, foi uma alocação escolhida pelo pesquisador por um critério de conveniência. No estudo randomizado, a gente parte de uma amostra da população e a nossa população de pesquisa é randomizada para receber a intervenção ou o controle e os pacientes são acompanhados ao longo do tempo e a gente mede a incidência de eventos de desfechos de interesse. O nosso fator em estudo ou variável independente é a nossa intervenção ou exposição e a nossa variável dependente ou desfecho é o nosso evento de interesse.
E o estudo quase experimento, ele tem o mesmo desenho. Os pacientes foram alocados para um grupo por outro pelo pesquisador, porém, não foi de forma randomizada, não foi pelo acaso. Os estudos randomizados, eles têm características que maximizam a confiança nos resultados e diminuem o risco de viés. Essas características são o uso da randomização, o mascaramento ou cegamento e também a análise por intenção de tratar. A randomização diminui o risco de viés, principalmente o viés de seleção, porque o pesquisador não escolhe qual paciente vai para qual grupo, né? É sorteado ao acaso, e de confusão, porque os pacientes são, como eles são sorteados, os fatores confundidores, as covariáveis que cada paciente tem, também são distribuídas de forma comparável entre os grupos, né? A gente também randomiza os confundidores. A randomização facilita o mascaramento, né? Ou seja, a gente aplicar algum tipo de cegamento para o pesquisador que administra a intervenção e para o paciente que vai receber, por exemplo, uma pílula codificada. Ele não sabe se aquela pílula é o tratamento ativo ou se é o placebo. E aumenta a nossa confiança na inferência estatística, porque os testes estatísticos comparativos, eles foram feitos assumindo que os grupos são perfeitamente comparáveis sem confundidores. Os testes como Q-quadrado, teste T, teste U de Mann-Whitney, né? Eles assumem que não tem confundidores. Se a gente acha que tem confundidores, então a gente tem que usar análises estatísticas ajustadas para confundidores. E aqui um exemplo, né, mostrando que numa alocação não randomizada, mesmo que se uma intervenção não tiver um tamanho de efeito intrínseco, eu posso acabar gerando uma taxa de eventos diferente entre o grupo intervenção e o grupo comparador, só porque eu gerei uma amostra viciada. Eu gerei uma amostra de maior risco no meu grupo comparador e uma amostra de menor risco no meu grupo intervenção. Ao passo que num estudo randomizado, eu mantenho a proporção de pacientes de alto risco igual nos dois grupos, porque esse confundidor aqui, que é a presença de um determinado fator de risco para evoluir mal, ele é distribuído também ao acaso, então ele tende a ser distribuído de forma comparável entre os grupos. De modo que eu vou medir o mesmo tamanho de efeito nos dois grupos, caso a intervenção não tenha um efeito intrínseco. Agora, se a intervenção funcionar e o estudo é randomizado, a randomização for bem feita, aí eu vou enxergar uma diferença de tamanho de efeito, e essa diferença só pode ser explicada pelo efeito intrínseco da intervenção, porque a randomização, ela me isolou dos confundidores, tá? O mascaramento, ele mantém o segredo sobre o que o paciente está recebendo, né? Se é intervenção ou comparador. O estudo pode ser aberto, que é o estudo com maior risco de viés, ou pode ter diferentes graus de cegamento, né? Unicego, só o paciente não sabe o que está recebendo. Duplo cego, o pesquisador que administra a intervenção não sabe o que está administrando. É uma pílula codificada e o paciente também não sabe o que está recebendo. E triplo cego, que também quem afere o desfecho não sabe para qual grupo o paciente foi randomizado. A finalidade é diminuir também o efeito placebo, né, do mascaramento dos pacientes. E, por fim, na análise por intenção de tratar, os pacientes são analisados para o grupo para o qual foram randomizados originalmente, mesmo que eles tenham cruzado, tá? Isso parece que é pouco intuitivo, mas isso é conservador. Por quê? Se eu sorteei um paciente para um grupo tratamento cirúrgico e ele desistiu da cirurgia e fez tratamento clínico, e eu ainda assim analisei como tratamento cirúrgico, e o tratamento clínico é a mesma coisa, alguns foram para o grupo cirúrgico, eu estou medindo o tamanho de efeito do fenômeno do mundo real.
Porque no mundo real, o que o prescritor, o médico ou o profissional de saúde indica para o paciente, não necessariamente é o que o paciente vai fazer. Na verdade, o que o prescritor faz é indicar a intenção de tratar. O médico prescreve para uma infecção, uma dor de garganta, amoxicilina, 500 miligramas de 8 em 8 horas por 7 dias. Mas o paciente, na prática, vai usar menos do que 7 dias e não vai tomar direito de 8 em 8 horas. Talvez tome, na média, 3, 4 dias de antibiótico. Então, quando eu faço uma análise por intenção de tratar, eu vou estar medindo o tamanho de efeito, mesmo com essa margem de erro das coisas que acontecem erradas no mundo real. Ou seja, eu me aproximo da efetividade, do tamanho de efeito real. Então, quando vocês verem análise por intenção de tratar, isso é mais confiável do que uma análise por protocolo, que é considerando conforme os cruzamentos. Pessoal, por hoje, tá? É esse o conteúdo que eu tinha para apresentar nessa nossa revisão. Eu agradeço, então, a presença de vocês nessa nossa revisão. E, Júlia, podemos parar de gravar, então.